Bom dia, oitavo ano, como estão? Vamos agora para a nossa correção da revisão de português, que eu passei para vocês semana passada e hoje vamos fazer a correção, certo? Toda comentada. Vamos começar. Primeiro eu coloquei aqui uma frase bem grandona, eu deixei esse quadro torto. Vamos lá, primeira questão. Analisando a oração acima, responda, o verbo do predicado, eu deixei esse quadro torto, que o verbo nesse caso aí é eu deixei, classifica-se como verbo transitivo. Por que transitivo? Porque ele exige um complemento. Se eu digo aqui só eu deixei, a frase fica incompleta. Eu preciso colocar algo depois desse verbo deixei. Então, ele é um verbo transitivo. No predicado aparece também um predicativo. Identifique a palavra que corresponde a esse predicativo. Nesse caso aqui é torto. Esse quadro é o objeto, torto é o predicativo. Vamos ver aqui. Esse predicativo refere-se a que palavras da oração? A esse quadro, né? O que está torto? Esse quadro. Qual a função sintática dessas palavras? Ela atribui característica ao objeto. Nessa oração, gente, o objeto é direto, porque logo depois do verbo não tem preposição. Então, eu deixei, esse quadro é o complemento verbal objeto direto, porque logo depois do verbo deixei não tem preposição. E o que vem depois desse quadro é a palavra torto. Torto está dando característica ao quadro, não ao sujeito eu. Então, ele é um predicativo do objeto, porque ele está ligado diretamente ao objeto direto. Poderia ser também objeto indireto, não importa. Esse predicativo, portanto, é um predicativo do objeto, porque ele está ligado ao objeto direto, não ao sujeito. Já estudamos bastante isso aí, até nas aulas presenciais. Assim, o predicado sublinhado na oração deixei esse quadro torto é formado de verbo transitivo, que é o verbo deixei, objeto, que nesse caso aqui é um objeto direto, que é esse quadro, e predicativo do objeto, que é a palavra torto. Leia e complete a análise sintática por extenso da oração. Eu deixei esse quadro torto. Então, isso aqui que fizemos é uma análise sintática. Morfológica, quando eu digo as classes gramaticais. Sintática, eu vou dizer a posição de cada palavra na oração. Então, qual é o sujeito de eu deixei esse quadro torto? Eu. Qual é o predicado? Deixei esse quadro torto. Qual o verbo transitivo direto? Deixei. Direto, repetindo, porque não tem preposição. Qual é o objeto direto? Esse quadro. Qual é o predicativo do objeto? Torto, que está ligado diretamente ao objeto direto, esse quadro. Por isso que é predicativo do objeto, não predicativo do sujeito. Leia a oração abaixo e faça o que se pede. Pesquisa revela que a maioria dos consumidores não sabe a diferença entre diet e light. Sublinhe os verbos, aí aqui eu escrevi embaixo. Revela e sabe. Quantas orações há nesse período? 2 orações e explique, pois há 2 verbos, revela e sabe. Separe as orações em primeira e segunda oração. A primeira oração, pesquisa revela. A segunda oração, a maioria dos consumidores não sabe a diferença entre diet e light. Separei. Faça a correspondência. Nesse período, a palavra que, ela liga orações, não é isso? Então, pesquisa revela que a maioria, então ela ligou a primeira oração à segunda oração. E a palavra I, ela liga palavras diet e light. Leia os trechos abaixo. Podem conter 0,3% de açúcar, portanto, não devem ser consumidos por diabéticos. Desejam uma alimentação mais leve e com menos açúcares.
Tá em minúsculo, gente, porque é um trecho, viu? Que foi retirado. Veja que tem umas reticências antes. Gorduras, colesterol ou sódio. Nesses trechos, as palavras destacadas, além de ligar orações e palavras, estabelecem entre elas, respectivamente, as relações de... A resposta certa é a última, conclusão, porque, portanto, concluindo um assunto. Soma, o i, que é uma conjunção aditiva, mais leve e com menos açúcares. E a alternância, que dá a ideia de você estar de alternativa, colesterol ou sódio. Então, é a última resposta. Questão 5, leia. Na oração, vamos ver isso no par ou ímpar. Qual a conjunção coordenativa alternativa? Ou, no par ou ímpar. Essa conjunção vem ligando orações ou palavras, vem ligando as palavras par e ímpar, não é isso? Leia e compare. Logo que cheguei, o jogo teve início. Vou ao jogo, logo não poderei sair com você. Classifique as conjunções destacadas. Então, é logo que e logo. Logo que, conjunção subordinativa temporal. Não vou falar ainda não, porque é a questão seguinte. Logo é conjunção coordenativa conclusiva. Explique a diferença de sentido e de relação que elas estabelecem. Logo que estabelece relação de tempo. Logo que cheguei, então, no momento que cheguei, indico o momento em que o jogo teve início, certo? Por isso que ela é temporal. O outro logo estabelece a relação de conclusão. Conclui-se que o narrador não poderia sair com alguém porque iria ao jogo. Então, ele explica por que ele não poderia sair. Então, aí já é de conclusão. Classifique a conjunção se e justifique a sua resposta. Se não fosse uma sósia, eu estaria morta. Se é conjunção subordinativa condicional, que pode ser trocada pela palavra caso. Estabelece a relação de condição e poderia ser trocada por caso. Caso não fosse uma sósia, eu estaria morta. Então, é uma condição. Complete as orações abaixo, trocando a locução conjuntiva já que pelas conjunções indicadas abaixo. Ele parou, já que os corvos grasnaram de novo. Vocês vão trocar o já que por porquê. Ele parou porque os corvos grasnaram de novo. A outra frase vai trocar por visto que. Ele parou, visto que os corvos grasnaram de novo. Houve alteração de sentido? Não. Que relação as conjunções já que e porque e visto que estabelece? Relação de causa, que tal de coisa ocorreu por causa de outra. Conceitue cada uma das figuras de linguagem abaixo e dê exemplos. Vamos lá. Inversão é o deslocamento de termos de oração rompendo com a ordem natural. Qual é a ordem natural? Sujeito, verbo, complemento, que é o complemento do verbo, com a intenção de dar destaque a determinados elementos. Então, eu coloquei aqui. Viajam cansados os pescadores de ilusões. Então, aqui houve a inversão. A ordem correta, os pescadores de ilusões viajam cansados. Mas nós sabemos, já estudamos bastante isso, que existe a licença poética que permite essas inversões. Mas a ordem da língua portuguesa básica é essa aqui. Os pescadores de ilusões é o sujeito, viajam é o verbo, cansados o complemento. Antítese, a expressividade criada por palavras ou expressões de sentido contrário. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Então, não e sim são palavras opostas, mas que estão dentro de um contexto. Não são palavras soltas, lembrem disso. Palavras soltas são antônimas. Anáfora, repetição de palavras no início de versos ou orações com a intenção de enfatizar uma ideia. Vários tons de vermelhos dançam para mim. O vermelho da guerra, o vermelho das terras, o vermelho do nada. Então, fiquei repetindo a palavra vermelho por várias vezes. Então, anáfora.
Paradoxo, reunião de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado. Para se viver de amor, há que se esquecer o amor. Então, para se viver de amor, vai esquecer o amor? A princípio não tem lógica, mas com certeza o autor dessa frase vê lógica aí. E ele vai saber explicar. Eufemismo, quando usamos palavras e expressões amenas e suaves para expressar algo desagradável, doloroso ou chocante. Aqueles homens públicos, ou seja, políticos, ou que trabalham em órgãos públicos, apropriaram-se do dinheiro. Esse apropriaram-se quer dizer que eles roubaram. Mas para não dizer roubaram o dinheiro, aí apropriaram-se, quer dizer, pegaram algo que não era deles. Ironia, quando intencionalmente nos expressamos de modo contrário ou diverso do que realmente gostaríamos, com a intenção de criticar, censurar ou ridicularizar algo, alguém ou algum comportamento. Cada vez que você interrompe o colega sem pedir licença, percebo como você é educado. Por ironia, né? Se está dizendo que ele interrompe sem pedir licença é porque ele é educado? Não, então aí é uma ironia. Hipérbole, quando nos expressamos com exagero intencional a fim de pressionar o leitor ou ouvinte. Ele possuía um mar de sonhos e aspirações. Claro que ele não possuía um mar, não é isso? É um exagero. Isso é uma hipérbole. Pronto, meus lindões e minhas lindonas. Esse é o assunto da prova da segunda unidade, certo? Estudem tanto pela revisão como pelo módulo, certo? Beijinhos, amores.